Oi pessoal, estamos aqui com projetos Dicas para a OAB. A dica de hoje é sobre processo penal, a dica sobre competência, mais especificamente sobre foro por prerrogativa de função. Eu sou a professora Marcele, professora de processo penal. Então vamos para a nossa dica de hoje. Dicas lá do exame de ordem, slides, vamos para lá, para o slide. Dica número 1 de processo penal, competência. Muito bem, pessoal, para vocês se lembrarem, a competência no processo penal, ela tá lá no artigo 69. Então, os critérios para fixar a competência, eles estão previstos lá no artigo 69, nos incisos do artigo 69. Então, temos o lugar da infração, o domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, a distribuição, a conexão ou continência, a prevenção e, por último, a prerrogativa de função. A dica de hoje será a prerrogativa de função, que todo mundo, todo candidato tem um temor pelos critérios de fixação de competência. Mas, pessoal, não se preocupem, porque a competência não é difícil. E hoje, no final da nossa dica de hoje, eu vou falar como é que vocês fazem para verificar a competência de um caso prático. Mas vamos falar mais especificamente da competência em razão da pessoa, em razão do foro por prerrogativa de função. Só para vocês lembrarem que a regra, antes de falar da nossa dica especificamente, a regra do Código de Processo Penal é o lugar da infração. Então, como regra, temos sempre o lugar da infração que está no artigo 70 do Código de Processo Penal. Então, a ação penal será tramitada, será competente o local da infração, da consumação ou do último ato onde foi a tentativa. Mas vamos então para a competência em razão da pessoa, foro por prerrogativa de função. Qual que é o objetivo aqui, gente? Algumas pessoas têm uma função relevante e aí o legislador entendeu que pela relevância do cargo, pela relevância da função dessas pessoas, elas deveriam ser julgadas por um foro especial, por um foro privilegiado, por uma prerrogativa de função. Se a função é o mais importante, logo finalizou a função, cessa também o foro privilegiado, cessa o foro por prerrogativa de função. Logo, pessoal, vem aqui para mim. Qual que é o objetivo desta competência? Se a pessoa ela entra na função, ela terá o foro por prerrogativa de função. Ela sai da função, ela deixa de ter o foro por prerrogativa de função. Esta é a regra principal. E lá na Constituição Federal, você encontra a maior parte do foro por prerrogativa de função. Não precisa decorar, basta você analisar por lógica. Então pense, o STF, que é a nossa Suprema Corte, vai julgar quem? Vai julgar os deputados federais, os senadores, ou seja, ele julga o topo da cadeia alimentar, das funções do legislativo e das funções do executivo, o presidente, os ministros, os senadores, os deputados federais. Então, as funções, os topos da cadeia alimentar das funções do legislativo ou do executivo serão julgados pelo topo da cadeia alimentar do judiciário. E aí desce um degrau. STJ, o STJ julgará quem? Julgará os deputados estaduais, julgará quem mais? Julgará os governadores. Enfim, você vai descendo. Então, não precisa decorar, basta você analisar desta forma. Então, basta a pessoa ter uma função especial que ela terá o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função. Este é o objetivo, esta é a ideia principal do Código de Processo Penal quando ele trata o foro por prerrogativa de função, certo? Ok, pessoal, mas nós temos algumas situações onde eu tenho conflito entre o foro por prerrogativa de função e uma outra situação, uma outra competência que também está estipulada muitas vezes pela Constituição Federal. Vamos imaginar a seguinte situação. Se eu tenho o foro por prerrogativa de função estabelecido pela Constituição Federal e o Tribunal do Júri, que também está estabelecido pela Constituição Federal, como que funciona? Eu tenho um conflito de competência, de Constituição
para a Constituição, para com Constituição. Se eu tenho o conflito de competência, foro por prerrogativa de função, mais tribunal do júri, neste caso, prevalece o foro por prerrogativa de função, mesmo sendo o tribunal do júri competente pela própria Constituição Federal. Prevalece o foro por prerrogativa de função, tá? Então, se eu tenho o foro por prerrogativa de função e uma outra competência estipulada pela Constituição Federal, o foro por prerrogativa de função será prevalente, ok? Mesmo sendo estipulado, estabelecido pela Constituição Federal. Muito bem, pessoal. Se o foro por prerrogativa de função estabelecido pela Constituição Federal, ele é prevalente perante os outros estabelecidos pela Constituição Federal, fica fácil de você analisar, né? Que ele sempre será prevalente. Havendo conflito de mesma instância, havendo conflito na mesma circunstância, havendo conflito na mesma ordem, na mesma hierarquia, eu tenho como prevalente o foro por prerrogativa de função. A função, ela é mais importante, ok? Tudo bem? Este é o mais importante para vocês se lembrarem, certo? Muito bem, mas e se o foro por prerrogativa de função não estiver estabelecido na Constituição Federal? O foro por prerrogativa de função estiver estabelecido na Constituição Estadual. Existem alguns foros por prerrogativa de função, existem algumas funções que têm o seu foro estabelecido na Constituição Estadual, na Constituição de cada estado. E nessas circunstâncias, como é que fica? Bom, aí fica fácil da gente imaginar, não é mesmo? Se eu tenho o foro por prerrogativa de função estabelecido pela Constituição Estadual, logo, se eu tiver um crime doloso contra a vida, cometido por esta pessoa que tem um foro por prerrogativa de função estadual, prevalece o que, gente? Prevalece, você não precisa nem me dizer que prevalece o Tribunal do Júri, prevalece a Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela está numa ordem hierárquica acima da Constituição Estadual. Então, entre Tribunal do Júri, estabelecido pela Constituição Federal, e foro por prerrogativa de função, estabelecido pela Constituição Estadual, prevalece o Tribunal do Júri. Por quê? Porque está estabelecido na Constituição Federal. É isso que diz a súmula vinculante. Vamos lá para o slide 45. Aqui para vocês. A súmula vinculante 45 do STF diz lá: a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. E o que, na verdade, o artigo 96, inciso 3 da CF, diz também. Cabe aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, mesmo que os juízes estaduais e os membros do Ministério Público eles cometam um crime doloso contra a vida, vai valer o foro por prerrogativa de função, ok? Por quê? Porque o foro por prerrogativa de função dos juízes e do membro do Ministério Público, eles estão previstos na Constituição Federal. Então, o que vocês têm que lembrar? Que quando o foro estiver previsto na Constituição Federal, vale o foro por prerrogativa de função. Se o foro estiver previsto na Constituição Estadual, vale o Tribunal do Júri, que está previsto na Constituição Federal, ok? E para finalizar a dica de hoje, como é que a gente faz para verificar a competência? Pessoal, regrinha fácil para a gente verificar a competência. Então, nós temos aqui, verificamos que a competência é da Justiça Criminal. Houve um fato criminoso. Primeira coisa que a gente vai verificar
essa pessoa tem um foro por prerrogativa de função, pois se ela tiver um foro por prerrogativa de função, será julgado pelo foro. Ponto. Acabou. Então, é justiça criminal? É justiça criminal. A pessoa tem foro privilegiado? Tem foro privilegiado, acabou a verificação de competência. Bom, a pessoa não tem foro privilegiado. Então, vamos analisar a natureza do crime. O crime é especial ou o crime tem natureza especial ou é de natureza comum? Aí a gente tem que se lembrar, né, que é natureza especial. Natureza especial e a comum. Especial, crimes eleitorais e crimes militares. Comum, federal e estadual. Analisou isso, parte para o próximo passo, lugar do crime. Então, depois que você analisou a competência criminal, vai para a natureza do crime e o lugar do crime. Então, justiça criminal, competência estadual, local do crime. Está verificada a competência de onde a ação penal será tramitada. Olha que simples, pessoal. Então, com isso, a gente consegue verificar a competência do caso concreto. Basta verificar, primeiro, se a pessoa tem foro por prerrogativa de função. Se ela não tiver, verifica a natureza do crime. É justiça especial, justiça comum. Se for justiça especial, será crimes eleitorais, crimes militares. Se for justiça comum, justiça federal, justiça estadual. Depois de verificar a natureza do crime, vai para o lugar onde ocorreu a infração. Lugar, território mesmo, localidade. Pronto, está verificada onde será tramitada a ação penal. E a gente fica por aqui com essa primeira dica de processo penal referente à competência. Até mais, pessoal. Até a nossa próxima dica. Até!